Muito bem, voltamos com o Show da Tarde, ao vivo. Nossa sequência nós teremos o Eduardo Burgo, um gestor diferenciado do Bela Vista, materiais de construção aqui do nosso Bela Vista, aqui do município de São José. E a nossa discussão continua sobre a redução da maioridade. E temos agora duas personalidades. Do meu lado esquerdo, ele é cirurgião dentista, Dr. Telmo Clos Ambrosini. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês e principalmente nesse tema que é muito importante. Do meu lado direito também a sua esposa, doutora Estela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É com grande alegria que estou aqui. Isso é bom, esse sorriso é maravilhoso, né? Eu gosto quando a mulher sorri. Aí eu fico assim, eu fico fora da casinha, Ô doutor Telmo, nós não vamos falar sobre a área de vocês. Nós queremos aumentar essa discussão e queremos saber qual é o seu pensamento, qual é a sua fala sobre essa possibilidade que nós teremos da redução da maioridade. Bom, Tadeu, se fosse a solução para o problema tivesse aí, eu seria totalmente a favor. Mas eu pergunto a você, telespectador, você que está nos assistindo, você acha que se nós reduzirmos a maioridade penal, vai resolver os nossos problemas? Se você parar para pensar um pouco, você vai ver que, reduzindo a maioridade, a única coisa que vai acontecer é o Estado abrir mão daquilo que é o que ele precisa fazer, que é educar, que é a educação. O Estado está querendo transferir. Você pegar e você transferir um jovem para uma prisão, não vai resolver em nada. Até porque, se você for ver, as leis já existem. Já existem leis que se aplicam, penas que se aplicam ao jovem infrator. Agora, se não funciona o sistema prisional, se não funcionam as FEBEM, se não funcionam toda essa engrenagem, por que agora vai resolver? É mais fácil você tentar melhorar o que já existe, você tentar fazer com que o que já existe seja aplicado, que o jovem possa ter realmente uma reeducação corretiva, que ele possa o mal que ele fez, ele possa ser consertado, do que você querer inventar uma coisa nova e entrar nessa falsa ilusão de que simplesmente botando um jovem na cadeia vai resolver. Ou nessa falsa ilusão de que você vai criar um novo sistema, que esse sistema vai funcionar, quando na verdade nem o que tem está funcionando. Agora, doutora Estela, você é a favor que nós tenhamos, que o governo proporcione, o governo federal, estadual, municipal, proporcione o período integral para o aluno? Você é a favor? Você acha que isso contribuiria para diminuir hoje essa saída do jovem que não tem o que fazer durante a tarde e fica na mão aí dos traficantes? Qual é a sua opinião? Isso depende da realidade de cada um. Eu, por exemplo, nunca estudei em período integral, mas naquele período em que eu não estava na escola, eu tinha minha família, meu pai, minha mãe. Então eu tinha uma estrutura familiar e, no meu caso, acho que não seria necessário. E seria, sim, muito mais importante a convivência com a minha família, com o que eles me ensinam. Mas, se eu vejo uma outra realidade, onde os pais não podem cuidar dessas crianças, não podem dar a assistência que elas necessitam, aí, nesse caso, é algo interessante, porque é muito melhor ela estar numa escola do que estar na rua ou estar ao cuidado, às vezes, de pessoas que não têm aquela mesma responsabilidade que os pais teriam. A mãe está já com essas pretensões de ter o seu trabalho, ter a sua independência, e a saída dela de dentro da sua casa, onde deveria ficar com os seus filhos, e a campo, isso traz um prejuízo à família? Muito grande. Eu sou ortodontista, sempre tive muitos pacientes. Antes de ter filhos, eu trabalhava direto, né? Às 8 da manhã, às 7 da noite. Mas a partir do momento que eu engravidei, eu tomei uma decisão de que eu não iria mais trabalhar tanto.
eu iria dedicar uma parte do meu tempo para a criação dos meus filhos, por mais importante que fosse a minha profissão. Então, umas 2 ou 3 manhãs, pelo menos por semana, desde que ele nasceu, eu sempre estava à disposição dele. E, inclusive, o meu marido também. Meu marido também é cirurgião dentista, ele também abriu mão, né, de alguns turnos no consultório, e nós fomos nos revezando. Uma parte eu cuidava, o meu marido, as avós, mas nós sempre cuidamos pessoalmente assim da educação do nosso filho. Nunca deixamos para os outros. Então, eu acho que assim, quando você resolve ter um filho, você se torna responsável por ele e responsável pelo que ele vai aprender, pelos valores deles. Então, também não é simplesmente ter filho e largar na mão dos outros, né? Às vezes, assim, por mais que hoje nós mulheres gostamos de trabalhar, e isso é uma necessidade, mas eu acho que os filhos ainda vêm em primeiro lugar. Ô, doutor Telmo, quer dizer que quando falta o dinheiro na família, aí a casa cai, então? Olha, o dinheiro, né, infelizmente, ele é um alicerce em qualquer família, né? Se você é hipócrita aqui se eu disser que uma família que não tem dinheiro, uma família que está em dificuldade financeira, atravessando um problema financeiro, está totalmente feliz, né? Quando nós estamos em dificuldade financeira, o casamento vai mal, as coisas vão mal. Quando a família vai financeiramente, tudo vai bem. Então, o dinheiro realmente ele tem uma influência muito grande nessas questões. Mas o importante é o quê? É que nós saibamos ganhar o dinheiro, mas conciliar também a nossa família. Porque também de nada adianta você trabalhar para ganhar seu dinheiro, mas a família ficar em segundo plano. Aí você vai estar deixando seus filhos serem criados por babás, por outros, você vai estar relegando seu filho, não vai ver seu filho crescer, e realmente você vai deixar sequelas muito grandes nessas crianças. Então, o segredo na vida é o equilíbrio. O segredo nessas questões está no equilíbrio de uma vida profissional, de uma vida familiar, de uma vida espiritual, de todas as áreas da nossa vida. Hoje, uma criança, um adolescente de 16 anos, 17, não pode dirigir, porque eles não têm carta. Eles não têm carteira de motorista, mas votar eles podem. Quer dizer que, desde a hora que for aprovado isso aí, então, está tudo liberado, então. Eles vão poder tirar a sua carteira de motorista. Quer dizer que vai haver uma mudança, sim, do dia para a noite. Como é que vê essa mudança? Eles estão preparados para isso, para dirigir? 16, 17 anos? Até caminhão, né? Porque eles poderão se graduarem, né? Até caminhão, por exemplo. Bem, cada caso é um caso. Se eu for falar novamente por mim, eu com 14, 15 anos já tinha bastante maturidade e se você me desse um carro para dirigir, eu seria tão responsável como sou hoje. Porque a criação que os meus pais me deram foi muito rígida. A gente tinha que andar na linha, né? Então, eu creio que assim, se você tem uma estrutura familiar, com 14, 15 anos você já tem muita maturidade. Agora, eu creio que essa não é a realidade da maioria dos lares, né? Eu creio que tem muito lar desestruturado, muita situação onde os pais, infelizmente, por alguma razão, acabam não dando o melhor exemplo para os seus filhos. E aí nós vamos ter pessoas com 16, 17, 18, às vezes até 20 anos, que fazem loucuras, não só no trânsito, mas em outras situações também. Então, é uma questão assim que é difícil você generalizar, mas, a princípio, eu acho que a partir dos 18 anos já estaria bom, não diminuiria para 16 anos, por exemplo, você poder dirigir, né? Se tivesse que decidir, a sua decisão seria o que, para a diminuição ou manter o que nós temos aí? Essa maioridade, 18 anos. Eu manteria. Manteria os 18? Manteria, lógico que assim, como a gente vê todos os dias, daqui a pouco um rapaz de 15 anos vai lá, comete um assassinato e a gente pensa, nossa, tem que pagar por isso. Só que a gente sabe
que nós não temos estrutura para colocar essas pessoas todas. Já mal cabem os presos hoje, né? Na realidade não tem lugar. Então, se você diminuir mais 2 anos, é muito mais gente que vai para a prisão e não tem lugar. Então nós temos que também ser realistas. Não é só botar eles, condenar eles, você tem que ter um lugar para colocá-los. E eu acho que fica meio inviável na realidade de hoje. E ela ainda não queria sentar, né? Fala muito, né? Dinâmica, né? Inteligente, né? Fala Ainda não queria sentar, né? É assim mesmo. A tua opinião, deve manter o 18 anos ou deve diminuir para 16? Na minha opinião, eu mantenho 18 anos, né? Nós falamos aqui, falou sobre dirigir, né? Você diminuir a idade para a direção, por exemplo. Hoje em dia, uma criança, ela já nasce jogando videogame. Se você der um carro na mão de um jovem de 12, 13 anos, provavelmente ele já vai saber dirigir. Porque ele desde de pequeno aprendeu no videogame, ele já tem uma noção daquilo. Nós temos na Fórmula 1 agora, por exemplo, entrou um piloto com 17, 18 anos, pilotando Fórmula 1. Então, o dirigir em si não é o problema. Mas agora, até que ponto de responsabilidade teria esse jovem no trânsito? Aí é a diferença. Né? Dirigir, ele pode saber dirigir, mas até que responsabilidade ele vai conseguir dirigir. Nós sabemos, a adolescência, a adrenalina, a necessidade de aventura, tudo isso faz parte do jovem. Então, eu acho que um jovem ainda com 16, 17 anos, ele não tem esse senso de responsabilidade que permita que ele possa ter assim a total liberdade para dirigir e fazer o que quer. Eu acho que 18 anos ainda é uma idade adequada para a penalidade criminal, é uma idade adequada para dirigir, e essa é uma tendência mundial. Se nós formos ver nos países do mundo afora, a tendência é essa, que se mantém em 18 anos a maioridade. Caso haja uma redução para 16 anos, a população carcerária ela vai aumentar? Com certeza, né? Com certeza vai aumentar muito mais do que está. Né? Mas se fala muito isso em o jovem, né? Diminuir a idade. Mas se você for ver os crimes, se a gente for fazer uma estatística, vai ver que entre essa faixa de jovens, 16, 17 anos, né? É muito menor a incidência de jovens criminosos do que no adulto. Então, né, se você for ver aí, o porquê que você vai colocar o jovem numa situação dessa? A questão é que quando um jovem comete alguma coisa, comete algum crime, alguma coisa, isso choca muito mais, às vezes, do que um adulto cometer. E toma as manchetes de rádio, de TV, e esse assunto sempre acaba vindo à tona. Mas todos os dias estão acontecendo assassinatos, acontecendo crimes por adultos de todas as idades. Então, não é por isso que justifica você pegar e diminuir a penalidade. Essa não é a justificativa. A doutora Estela é catarinense? Sou natural de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, lá tem a VEG lá, hein? Lá tem a VEG, hein? Tem a VEG lá, hein? Agora uma pergunta importante, eu esqueci, eu vou lembrar dessa pergunta que eu vejo assim, eu vejo que ela é muito importante. Agora lembrei. A doutora Estela é a favor ou contrária que continue a Bolsa Família lá para o Nordeste? És a favor ou és contrária? É um assunto complexo. Mas eu penso o seguinte, quando um cidadão, por alguma razão, tem necessidade de alimento, de necessidades básicas, enfim, eu creio que é obrigação do governo ajudar. Mas eu creio que o problema é quando isso se torna vitalício. Essa ajuda ela deveria ser temporária e, se possível fosse, agregar a ela algum tipo de formação para essa pessoa. Então, por exemplo, você tem uma família, daqui a pouco os pais perderam emprego, algo levou eles a necessitarem da ajuda do governo. O governo dá esse auxílio, essa Bolsa Família, e junto dá uma formação para o pai, para a mãe, por exemplo, curso de padeiro, costureira, e naquele período de 6 meses,
a pessoa tem ajuda, terminou o curso, encaminha para o mercado de trabalho e não precisa mais desse auxílio. Dessa forma, seria, eu acho, que mais digno e também não pesaria no bolso do país, né? Porque vitalício, assim, vai se tornando cada vez mais complicado. Quer dizer, então, que o governo, então, ele deveria apoiar mais os pedagogos, os professores, então, deveria apoiar mais, incentivar mais, valorizar o que eles percebem como salário, então. Seria um ponto importante também. Com certeza, né? Nós vemos que o salário de professor, com o passar dos anos, foi se defasando muito. Hoje nós temos defasagem não só de salário, mas já temos defasagem de professores também. Então é muito importante que o governo possa investir nisso. Porque quando nós investimos em educação correta, nós estamos investindo no futuro do país. Nós estamos evitando de formar um futuro criminoso, de formar um futuro morador de rua, uma pessoa sem instrução. A base de qualquer país, se você pegar a história de qualquer país desenvolvido hoje em dia, você vai ver que a base começou o quê? Na educação. A base não começou numa Bolsa Família, a base não começou você dando um sustento vitalício, como a doutora falou aqui antes, né, para a vida toda. A base começou na educação, porque você mudando a educação, você muda a história do país. A parte espiritual é importante na formação das crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Com certeza. Eu creio que é muito difícil você educar uma criança, sendo que ela não tem acesso, né, a espiritualidade. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina o certo e o errado. E a partir do momento que a criança ela cresce com essa orientação do que é correto, do que não é mais fácil. Tanto é que existe até uma passagem bíblica que diz assim, educa a criança para que depois não precise tirar o adulto da prisão, né? E isso eu acho que é fundamental. Então, não vejo assim como uma forma ideal de educação de um filho você privar ele desse conhecimento de Deus, conhecimento das leis de Deus, né? Conhecimento da palavra de Deus. A droga tem sido um fator favorável para o aumento da criminalidade e o aumento também de envolvimento dos nossos jovens. O que fazer? Onde é que a gente pode cortar o mal pela raiz? Com certeza, né? A droga é um problema mundial, né? Não só um problema brasileiro, é um problema geral em todas as classes sociais, desde os classe C, classe D, classe A, né? Esse é um problema que nós temos. A solução para resolver esse problema, a primeira coisa é a boa vontade. Nós sabemos o quanto de dinheiro que gera o mundo do tráfico, o quanto de coisas que nós nem imaginamos que tem por trás disso. Então, primeiro precisa haver uma boa vontade de realmente tentar acabar com o problema. E acabar com o problema não é liberar a droga. Acabar com o problema entra em investir, como ela falou, na parte espiritual. Quando você começa a ensinar para uma criança, para um jovem, o certo ou o errado, ele começa a ter o discernimento entre o certo e o errado. Ele tem uma espiritualidade onde ele vai ter a palavra de Deus, vai estar ensinando, porque a Bíblia, ela ensina princípios morais, ela ensina princípios, o que é certo e o que é errado. Quando ele começa a aprender isso, nós já começamos a deixar que esse jovem vá para esse mundo. Quando nós começamos a ter uma educação realmente séria contra isso na escola, nós começamos já a ensinar para a criança, lá desde a pré-escola, e desde casa, que isso é errado, nós já começamos a mudar. Então a solução começa por aí. Começa na estrutura familiar, começa em você ensinar em casa, na estrutura espiritual para essa criança e também na escola. Foi um prazer em revê-lo, obrigado por ter aceito o nosso convite e continue tendo uma semana de campeão.
Obrigado, Tadeu. Obrigado, ouvintes. Eu convido você que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entre lá no site www.sorriafloripa.com. Você vai ver o nosso trabalho de consultório, você vai ver um pouco do meu trabalho como voluntariado e o projeto agora que eu estou envolvido, que estamos arrecadando dinheiro para poder ir para Jordânia o ano que vem, poder ir para a Jordânia atender lá os refugiados de guerra que fugiram das Sírias, da guerra civil, e estão lá sem atendimento odontológico, sem atendimento médico. Você pode colaborar também. Obrigado também, doutora Estela, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer em revê-la, parabéns. E continue tendo uma semana de vencedora. Obrigada, agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e uma boa semana a todos. E bom, voltaremos na sequência. Vem aí, Eduardo Burgo, um gestor fantástico do Bela Vista Materiais de Construção.